Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às quartas-feiras eu trago vídeos voltados para curiosidades sobre o lado obscuro da vida, fatos reais por trás de um filme, de uma série, de personagens famosos, de filmes de terror, e trago também análises de filmes e séries documentais e resenha ou resumos de livros que sejam mais voltados para o crime. E para quem não sabe, eu trago uma sequência de vídeos sempre às quartas-feiras para trazer o resumo do livro sobre um dos casos mais emblemáticos que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, que é a morte do menino Henry. Infelizmente, eu tive que dar uma sumida aqui no canal, porque eu estava estudando muito para provas da faculdade, mas agora eu estou aqui de volta e sempre que eu puder, eu vou dar continuidade à sequência que eu estou trazendo. E esse vídeo é a parte 7 dessa sequência. E para quem quiser saber, o livro que eu estou usando como fonte de referência para trazer o resumo do caso se chama Caso Henry, Morte Anunciada, escrito pela jornalista e advogada Paula Serra, que foi a primeira a divulgar sobre esse caso. E nesse vídeo, que é a parte 7, é o 7º vídeo, né, da sequência, eu vou narrar sobre a vida de Dr. Jairinho, que é um dos principais protagonistas, né, do assassinato do menino Henry, e vou falar das polêmicas que o cercam, principalmente se tratando da carreira política, tanto dele quanto a carreira do pai. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem. E esse é mais um vídeo do quadro Quartas Assustadoras. Jairo Souza Santos Júnior, mais conhecido como Dr. Jairinho, na verdade sempre foi chamado de Jairinho desde pequeno. Ele tem o mesmo nome do pai, nasceu dia 31 de dezembro de 1977 e é o filho primogênito do deputado estadual e policial militar Jairo Souza Santos, com a dona de casa Maria Manuela Fernandes Santos, mais conhecida como Dona Lela. Jairinho cresceu em Bangu, onde sua família mantém a mesma casa de 2 andares, com piscina e churrasqueira na Avenida Ministro Ari Franco. A residência foi herdada da avó materna, que veio de Portugal e comprou padarias em Bangu. A casa, que possui muros altos de cimento queimado, se distingue das casas vizinhas, que são mais modestas e expostas, com grades baixas, no estilo clássico do subúrbio carioca. A casa da família de Jairinho fica ao lado de um salão de beleza, em frente fica um colégio e na esquina um pet shop. A rua é de mão dupla, possui pistas largas e tem movimento pesado por conta dos ônibus que passam por ali e sempre tem carros estacionados irregularmente nos 2 sentidos. Embora Jairinho e Monique não tenham se conhecido em Bangu, a casa da família dela fica próxima à da família dele, a quase 3 quilômetros de distância apenas. O pai de Jairinho, que é mais conhecido como Coronel Jairo, foi policial militar por mais de 30 anos e se elegeu para a política pela primeira vez no ano de 2002, pelo Partido Social Cristão, com maior número de votos já obtido por um deputado estadual na zona oeste do Rio. O total de votos foi 50.818. Ele foi reeleito em 2006, em 2010 e em 2014.
Em 2018, recebeu 24.620 votos e ficou como primeiro suplente. E 3 anos depois, votou à Assembleia Legislativa do Rio. Jairo Souza Santos foi criado na zona oeste do Rio e tem bairros como Bangu, Padre Miguel e Realengo seus principais redutos políticos. Ele conheceu Maria Manuela, mãe de seus 2 filhos, ainda na adolescência, na época do colégio, e se casou com ela em 1970. Além de deputado estadual e policial, ele também é escritor. Inclusive, ele dedicou aos filhos, no caso Jairinho e Thalita, o livro de poemas Pedaços da Vida, que foi publicado em 2011. Ele escreveu também letras românticas que viraram hits de grupos de pagode e tem adoração pela escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Apaixonado por futebol, Coronel Jairo jogou por 16 anos no Séries Futebol Clube, que disputa a Série B do Campeonato Estadual do Rio. Em 1990, foi campeão da 3ª divisão, o título mais representativo da história do time. Depois, ele assumiu a presidência do clube, onde ficou até 2021. Detalhe que cerca de 20 anos antes disso, a equipe ficou em situação financeira difícil e com isso ele chegou a levar as camisas dos jogadores para a esposa lavar no quintal de casa. A lei que serviu de base para a construção da primeira universidade pública da Zona Oeste, que foi inaugurada em 2005, é de autoria dele. Outra conquista para a região foi o Centro Vocacional Tecnólogo, o CVT. O deputado trabalhou também pela criação do bilhete único nos transportes coletivos do Rio, que permite a integração entre ônibus, trens, barcas e metrô. Coronel Jairo foi também autor de iniciativas na área de saúde, entre elas a licença maternidade de 180 dias nas empresas privadas e a criação do Programa de Saúde do Adolescente. Também foram instaladas as unidades de pronto atendimento, que são as UPAs, em bairros como Bangu, Realengo, Vila Kennedy, Padre Miguel, Santa Cruz, Campo Grande, Senador Camará e Jardim Novo. Entretanto, nem todas as ações de Coronel Jairo no meio político foram boas. Em 2008, o nome dele foi citado no relatório final de comissão parlamentar de inquérito das milícias, que pediu o indiciamento de 225 políticos, policiais, agentes penitenciários, bombeiros e civis por envolvimento com crime organizado. O documento mencionava práticas várias de milicianos inúmeros, todos, contudo, agindo na Zona Oeste e atuando sob a liderança da Liga da Justiça, no qual são citados os parlamentares Jerônimo Guimarães Filho, Natalino José Guimarães e Coronel Jairo como líderes do grupo. E tem ainda outra ocorrência no dia 13 de setembro de 2017, na qual o deputado foi acusado pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção de envolvimento de venda irregular de serviços em postos do Detran. Segundo o Ministério Público, Coronel Jairo atuava como dono de alguns postos de vistoria do Detran, controlado por ele em 2008, após a prisão de Jerônimo e Natalino por ligações com a milícia. Ele teria viabilizado para os postos do Detran a contratação de pessoas pela Facility Gestão Ambiental LTDA, que é uma empresa fornecedora de mão de obra terceirizada para órgãos e entidades públicas. Os funcionários eram obrigados a alcançar metas diárias em propinas que chegavam a R$ 500, participar de reuniões com os políticos e a comitês de campanha. Em nota enviada à imprensa, o Ministério Público dizia se tratar de um dos maiores esquemas de corrupção já flagrados no Rio, pela quantidade de participantes e pelo volume de movimentações financeiras. Segundo testemunhas do processo, parte do dinheiro das propinas
era destinado a campanhas políticas, entre elas a de Jairinho a vereador em 2012. Funcionários de postos do Detran seriam obrigados a conseguir votos de parentes de amigos de Jairinho e a entregar fichas com dados de potenciais eleitores em comitês de campanha do então candidato. O elo entre Coronel Jairo, Jairinho, funcionários do Detran e os demais políticos seriam feitos por Hélio Afonso, que na época era casado com Thalita, irmã de Jairinho. Os dois eram responsáveis pelas campanhas políticas da família. Em um dos despachos, a juíza Regina Freitas, de Santa Cruz, dizia que na investigação ficava evidenciada a participação no esquema do deputado estadual Coronel Jairo. Em entrevista ao jornal O Dia, Coronel Jairo negou participação no grupo criminoso. Em novembro de 2017, Coronel Jairo votou pela revogação de prisão dos deputados Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, que foram denunciados na Operação Cadeia Velha, onde foram acusados pelo Ministério Público de formarem uma organização comandada pelo ex-governador Sérgio Cabral. Segundo a denúncia, o grupo adotava práticas clandestinas e sofisticadas para ocultar a corrupção, que incluía recursos federais e estaduais, além de repasses da FETranspor. Um ano depois, dia 8 de novembro de 2018, Coronel Jairo foi preso na Operação Furna da Onça, uma das fases do Lava Jato no Rio. Na ocasião, ele estava internado no Hospital Barradó, onde se tratava de cateterismo. Ele foi acusado pelo Ministério Público Federal de participação no chamado Mensalinho da Alerj, que foi um esquema chefiado por Sérgio Cabral, que teria movimentado 54 milhões de reais em pagamentos a deputados que votassem a favor do governo. Do hospital, ele foi transferido para a unidade prisional da Polícia Militar, em Niterói. Em dezembro daquele ano, veio à tona mais um escândalo que ganhou grande repercussão. Um relatório de 422 páginas do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, anexado ao inquérito que deu origem à Furna da Onça, envolvia um ex-assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro, que é filho do nosso presidente. O documento reunia informações sobre operações bancárias suspeitas de 75 funcionários e ex-servidores da Alerj, de 20 gabinetes de deputados, totalizando mais de 207 milhões de reais. Só no do Coronel Jairo foram movimentados 10,2 milhões de reais entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. Os relatórios mostravam ainda que o deputado estadual apresentou movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados, além de inconsistências em suas declarações de rendas e bens. Chamava a atenção também doações expressivas em dinheiro feitas entre 2008 e 2016 aos filhos Jairinho e Thalita. Coronel Jairo tentou pedir à Justiça a conversão de pena para a prisão domiciliar, alegando que seu quadro de saúde era delicado e por isso tomava 10 remédios diariamente. Na petição, ele mencionou 2 internações em menos de 60 dias, histórico de doenças escleróticas, infarto do miocárdio com sequelas irreversíveis, implantação de 11 catéteres coronários e angioplastia realizada em fevereiro de 2017, além de apneia grave do sono, que o obrigava a dormir com uma máscara nasal ligada à tomada. O advogado do deputado citou também que ele fora reformado da Polícia Militar em 2008 por problemas de saúde e que o pai e o irmão teriam morrido de problemas de doenças do coração. No entanto, a ministra do Supremo Tribunal Federal negou o benefício. Acompanhando o voto do desembargador federal Paulo Espírito Santo, a primeira turma especializada no Tribunal Regional Federal da 2ª Região concebeu habeas corpus a Coronel Jairo, Paulo Melo,
Edson Albertassi e Jorge Pisciani. Os três últimos, como estavam presos preventivamente em razão também da Operação Cadeia Velha, não ganharam a liberdade. No total, Coronel Jairo ficou por 9 meses na cadeia. Agora eu vou falar com mais detalhes sobre a vida do Jairinho. Jairinho cursou o antigo primeiro grau no Colégio Ferreira Alves, que é uma escola tradicional particular que fica em uma rua de paralelepípedos e casa simples no bairro de Bangu. Foi nessa escola que ele conheceu a menina que viria a ser a sua primeira namorada, a Fernanda Abdu Figueiredo, com quem ele teve o primeiro filho anos mais tarde. Nessa época, quando não estava com os amigos no pátio do colégio, ele era sempre visto com a irmã Thalita, que também estudava no Ferreira Alves. No ensino médio, Jairinho foi estudar no Pentágono, no bairro vizinho Vila Valqueire, e lá ele repetiu o primeiro ano. E por coincidência, a Monique também estudou nesse mesmo colégio anos mais tarde, e assim como Jairinho também repetiu o primeiro ano. Ele, por ter repetido de ano, começou a se esforçar mais nas matérias, principalmente em física, e conseguiu dar a volta por cima. Tanto é que ele entrou para a turma especial formada pelos alunos com as melhores notas. Jairinho costumava se sentar nas carteiras do meio da sala, era extrovertido, gostava de contar piadas e lembrar com os amigos de casos engraçados. No terceiro ano, ele teve aula de geografia com o professor Jorge Luiz Domingos Silva, que por coincidência também lecionou a mesma matéria para Monique no Propriedade 1, Colégio de Padre Miguel, do qual era um dos sócios. Na época, Jairinho estava com 18 anos e ia para a escola dirigindo um Corsa Preto que foi dado pelo pai, que era conhecido na época como Major Jairo. O que mais chamava atenção no carro era o aparelho de som potente. E a paixão de Jairinho por carros era tanta que ele costumava reunir colegas da turma para assistir à noite a pegas no Lago da Igreja, na Praça da Fé, onde era o ponto de encontro principal de jovens em Bangu. Nos finais de semana, Jairinho gostava de frequentar a quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel. Lá, ele ficava com os amigos e com a irmã em um dos camarotes da agremiação, principalmente quando o carnaval se aproximava. O pai era sócio de uma empresa de segurança que prestava serviços nos desfiles da Marquês de Sapucaí e era também uma figura conhecida no mundo do samba. Embora não se interessasse por esportes e não gostasse nem das aulas de educação física, Jairinho chegou a se matricular em uma das academias em Bangu para praticar musculação. No Cassino Bangu, ele fez aulas de natação. Magro e sempre vaidoso, ele se preocupava mais em estar com os cabelos cortados, a barba feita e bem vestido, especialmente com as roupas das grifes Tolo e Hesley. Ele e a irmã Thalita sempre foram muito amigos, desde crianças. Brincavam, saíam juntos e frequentavam o mesmo colégio. A diferença de idade entre eles é muito pouca, de apenas 1 ano e 3 meses. Ela é a segunda filha do casal Jairo e Dona Lela, se formou em fisioterapia pela Universidade Gama Filho, mas nunca exerceu a profissão. Thalita optou por atuar nas campanhas políticas do pai e do irmão, pedindo votos nas ruas da Zona Oeste, comandando funcionários e pagando fornecedores. Embora ela fosse articulada e tivesse um jeito despachado, ela nunca chegou a se tornar uma figura pública do meio político. Ela foi casada com Hélio Afonso, que era um dos responsáveis pelas campanhas da família e coordenava os comitês do Coronel Jairo. E mesmo com o fim do casamento, ele seguiu próximo do ex-sogro. Ao se separar, Thalita conheceu Júlio César José de Andrade Filho, mais conhecido como Julinho, que também é do meio político. Com ele, ela foi morar junto e teve o primeiro filho. Inclusive, Julinho concorreu ao posto de vereador na cidade de Itaguaí e foi eleito com 1.053 votos. Thalita também não fica atrás em ostentar uma vida regada a muito luxo. Tanto é que o marido costuma publicar nas redes sociais
vídeos de passeios com a família em restaurantes de luxo na Barra da Tijuca. Apesar dela ter morado a vida toda na casa dos pais em Bangu, Thalita costuma frequentar lojas de grife no Village Mall, um dos mais sofisticados do Rio de Janeiro. E ela é sempre vista ostentando bolsas e roupas de marcas internacionais como Prada e Gucci. Voltando a falar da vida do Jairinho, quando ele entrou para a faculdade, foi nessa época que ele começou a namorar firme a Fernanda Bidu Figueiredo, a garota que ele teria conhecido na escola. Ela, na época, tinha 16 anos. Depois de 3 anos de namoro, a Fernanda engravidou e nasceu o primeiro filho dos dois, o Luiz Fernando. O casal não chegou a viver juntos, embora o menino e a mãe fossem presenças constantes na casa de Jairinho, principalmente aos sábados e aos domingos, que era quando a casa da família ficava sempre cheia e eles assistiam a jogos do Flamengo, faziam churrasco ou comemoravam aniversários. Luiz Fernando estudou em bons colégios, inclusive ele chegou também a estudar no Colégio Propriedade 1 em Padre Miguel, onde a Monique cursou o ensino médio. E ele era bom aluno, sempre se interessou por livros, música e cinema. Entretanto, na fase de sua adolescência, ele teve muito pouco contato com Jairinho. Um dos assuntos que eles divergiam era justamente a vertente política da família do pai, sendo que o jovem sempre se simpatizava mais com os partidos da esquerda. Em uma ocasião, para tentar se reaproximar do filho, Jairinho deu a ele de presente uma festa de aniversário no Recreio, onde organizou um churrasco. A festa ficou lotada e a mãe, Fernanda, até comemorou a reaproximação dos dois com uma foto deles, que foi postada nas redes sociais. No final de 2021, quando já tinha ocorrido o crime que matou o menino Henry, o Luiz Fernando já tinha seus 24 anos e era estagiário de Direito. Detalhe que no dia 23 de fevereiro daquele ano, poucos dias antes de ter acontecido o crime, a Monique chegou a convidar o Luiz Fernando para passar uns dias no apartamento onde ela estava morando com Jairinho. A Monique enviou uma mensagem para ele naquele dia dizendo que o pai estava com saudades, que ele estava chateado com algumas coisas e que a presença do Luiz Fernando ia fazer bem para ele. O rapaz respondeu a mensagem dizendo que também estava com saudade do pai e que ia pensar no caso. Falando novamente sobre Jairinho, quando ele terminou o colégio, ele decidiu estudar medicina. Como ele tinha um tio e primos que eram dentistas, ele sempre dizia que seguiria a área da saúde. Então ele fez vestibular para instituições públicas e particulares do Rio. Mas, por estar ansioso para as provas, não passou. Então Jairinho decidiu voltar ao Pentágono, onde estudou, para repetir o 3º ano do ensino médio como ouvinte. E fez também um curso preparatório e aulas de redação. Até que em 1998 ele foi aprovado para medicina na Universidade de Duque de Caxias. As mensalidades, que geravam em torno de 2 salários mínimos na época, eram pagas pelo pai. Ele se formou com coeficiente de rendimento de 7,4. Na faculdade, ele tinha fama de inteligente, era bem articulado e gentil com os professores e colegas. Participava também de dinâmicas em grupos e emprestava aos colegas os livros caros que comprava. Nos últimos 2 anos de graduação, fez um internato, que é o período em que ele pôde colocar em prática atendimentos a pacientes com a supervisão de professores da Unigran Rio. Ele passou pelo Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, pelo Hospital Maternidade Xerém, Caxias, onde atuou nas áreas de ginecologia e obstetrícia, e no Hospital Quintador, no bairro São Cristóvão. Jairinho adotou o nome Dr. Jairinho a partir do 2º semestre do ano de 2004, mesmo sem ter o diploma de médico nas mãos, embora ele tenha se formado no 1º semestre. Foi então que ele seguiu os passos do pai e iniciou a primeira campanha de vereador com o slogan "O médico vai cuidar do Rio". Ele tinha 26 anos na época e desde então venceu 5 eleições consecutivas na Câmara Municipal do Rio.
Durante esse período, propôs o total de 218 projetos de lei, além de projetos de emenda, leis complementares, decretos legislativos, projetos de resolução, moções e indiciações. E aprovou ainda 59 leis ordinárias de sua autoria e de seus aliados, 7 emendas à lei orgânica e 9 leis complementares. Na primeira campanha, ainda sem bens declarados, ele se registrou no Tribunal Superior Eleitoral como estudante, bolsista, estagiário e assemelhados, e foi o mais votado do Partido Social Cristão, com total de 23.941 votos. No ano seguinte, assumiu a relatoria da Comissão Especial sobre Políticas Públicas para a Juventude. 2 anos mais tarde, foi presidente da CPI instalada para apurar denúncias de irregularidades nos contratos de coletas e aluguel de carros para a campanha municipal de limpeza urbana, a Columbe. No início do primeiro mandato, Jarinho até tentou seguir a carreira da medicina. Ele se inscreveu em uma pós-graduação sobre prática ortomolecular e frequentou por pouco mais de um ano um curso aos sábados na Universidade Veiga de Almeida, no Maracanã, mas não o concluiu. Ainda nesse período, Jarinho, que era sempre muito vaidoso, se submeteu a uma lipoaspiração feita por um colega da faculdade para retirar a gordura da região abdominal. Em seguida, ele foi obrigado a usar contra a vontade uma cinta durante alguns meses e teve que passar por sessões de drenagem linfática. Isso fez com que ele emagrecesse e então ele gostou do resultado. Em 2008, Jarinho se candidatou pela segunda vez ao cargo de vereador e foi reeleito com quase o mesmo número de votos do mandato anterior, 23.880. Em 17 anos como vereador, Jarinho indicou quase 150 pontos de melhoria na cidade do Rio, como construção de ciclovias e creches, revitalização de praças, conjuntos habitacionais e esportivos, estradas e clínicas da família, entre outros equipamentos públicos. Seu foco era a Zona Oeste, especialmente os bairros de Bangu, Padre Miguel, Realengo e Magalhães Bastos. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, que foi o 7º vídeo da sequência do resumo que eu estou fazendo, né, do caso Henry, no qual eu estou utilizando como fonte de referência o livro que eu comprei, que eu vou até deixar na descrição, caso vocês queiram saber. E eu peço desculpa a vocês se eu me atrapalhei para falar em alguns momentos, se eu errei a pronúncia de algumas palavras. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa nos comentários. Se vocês tiverem alguma informação para acrescentar também, fique à vontade, o canal está aberto para isso. Então, gente, é isso. E no próximo vídeo eu vou contar com mais detalhes sobre as relações conturbadas que o Jarinho teve em seus relacionamentos anteriores com outras mulheres. Então, gente, mais uma vez, muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!